Dos olhos de Deus ninguém se esconde. Isso é uma realidade, é uma verdade. Mas nós, como seres humanos, muitas das vezes vamos encontrar pessoas, lidar com pessoas sem nem perceber a maldade que há dentro do coração dos tais. Mas existem muitas pessoas mais cruéis, até mais intencionadas. E se não for o Senhor a nos avisar, abrir a nossa visão, nós somos até enganados, é ou não é? É por isso que o Senhor, ele vem nos fazer um alerta neste dia. Ô Espírito Santo de Deus, porque diante do Senhor nada fica em oculto e nem escondido. E ele diz que ele revela aos seus profetas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão neste canal. Que o Senhor possa falar o seu coração. Ao final desta mensagem, se Deus falou contigo, compartilha, deixa Deus te usar. Eu tenho certeza que esta palavra vai abrir a tua visão, vai te dar direção e vai te fazer entender algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, ao seu redor, né? Diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que você vai se encontrar com esta palavra. Eu fiquei, né, quando eu abri essa palavra nessa manhã e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, eu confesso que eu fiquei um pouco temerosa. A verdade é essa, temerosa, porque as revelações que Deus nos dá, como muitas das vezes nos fazem temer, e você vai entender por quê. Isso não é só eu não, Eliseu também passou por isso. Olha o que diz, 2 Reis, capítulo 8, versículo 9. Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados. Então se pôs diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer, sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse, vai e dizei-lhe, certamente sararás, porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Ou seja, eu vou te explicar o contexto dessa história, não saia daqui, irmão, isso é muito importante. A Bíblia diz que havia um rei chamado Ben-Hadad, um rei da Síria, e ele está doente, e ele manda Azael, aleluia, alguém que estava ali diante do rei, alguém que trabalhava para o rei. E a Bíblia diz que Azael, ele vai até Eliseu, enviado pelo rei, e o rei vai dizer, pergunta a Eliseu se eu vou sarar, se eu vou ficar bom, se eu vou ser curado, se eu vou sobreviver a esta enfermidade. E a Bíblia diz que ele pega alguns presentes, Azael agora pega alguns presentes e vai até Eliseu. Quando ele chega até Eliseu e faz essas perguntas para Eliseu, a qual o rei mandou, Eliseu vai lhe responder e vai lhe dizer, certamente ele vai ficar sarado. E Eliseu para e começa a olhar, aleluia, para aquele homem que veio pedir direção de Deus, chamado Azael. E ele começa a chorar. Versículo 11, ele vai dizer, e olhou em seus olhos, até ele ficar sem jeito. O homem de Deus chorou, aleluia. Eliseu começa a olhar nos olhos de Azael e começa a chorar, porque Deus começa a mostrar para Eliseu quem era verdadeiramente Azael. Presta atenção nisso aqui. Diante dos olhos do Senhor ninguém se esconde, ninguém fica enganado. Diante de um profeta, de um homem e de uma mulher de Deus, de repente você está aqui, está pensando que está enganando. Cuidado com o espírito de Azael, o espírito da ambição, o espírito da corrupção, o espírito do engano. Azael, aleluia, deu uma resposta para Eliseu. O contexto eu vou te contar. A Bíblia diz que Eliseu chora porque ele vê em Azael alguém que vai perseguir Israel, o seu povo, alguém que vai matar até mulheres, crianças,
A Bíblia diz que Eliseu diz para Azael: eu vejo você oprimindo ao povo de Israel, abrindo até a barriga das mulheres que estão grávidas. Você vai matar jovens, você vai tacar fogo em cidades, você vai fazer crueldade dentro de Israel. E Azael vai dizer: quem sou eu, meu Senhor? Um cão morto. Azael está dizendo que ele não vai fazer aquilo, mas o coração dele já está cheio da maldade, da malícia e da ambição. Lembra que eu falei, a Bíblia diz no versículo 10 que Eliseu vai dizer que o rei Ben-Hadad irá sarar, mas irá morrer. A Bíblia diz que Azael chega diante do rei Ben-Hadad, entrega a revelação, mas entrega pela metade. Ele vai dizer, aleluia: olha, rei, o profeta disse que tu irás sarar, mas no outro dia Azael já começa a cumprir, aleluia, com a sua maldade, com o seu plano. E a Bíblia diz que ele pega um pano molhado e mata o rei, e ali ele se torna rei da Síria. E aí passa a se cumprir o que Deus mostrou ao profeta. Ele começa a perseguir aos reis de Israel. Essas lutas, essas perseguições, essas opressões duraram entre 25 e 30 anos. Um homem cruel, sem nenhum pretexto de governar em honestidade. Um corrupto que se encontra no poder. Vamos colocar para os dias atuais. Esta palavra é para hoje. Existem pessoas corruptas no nosso meio. Existem pessoas que roubam o poder. Existem pessoas dentro da nossa sociedade. Pode ser no governo espiritual, pode ser no governo político, governamental. Pessoas que usurparam o poder. Pessoas que governam para oprimir, para prender, para massacrar, para trazer sofrimento. Quem é esse espírito de Azael que está sobre esta nação? Porque esse espírito está sobre esta nação também. Ei, Azael é alguém que manipula para estar no poder. Parece que essa história é hoje, não só parece como ela é real. Esse espírito está nos nossos dias. Azael é aquele que oprime o povo, que mata os inocentes. Azael é aquele que imputa, o Espírito Santo de Deus, na vida financeira das pessoas, perdas. Azael é aquele que coloca muito peso sobre o povo, sobre o pobre, sobre o oprimido. Quem é Azael? Aquele que impõe imposto sobre imposto. Aquele que coloca sobre a sociedade, aleluia, algo que o povo não pode mais suportar nem carregar. Espírito de Azael. Azael está no poder. Azael está governando. Azael está manipulando. Por conta de quê? Porque ele quer glória. Ele quer poder. Ele é uma pessoa totalmente maliciosa, que não se importa, não se compadece. Se tiver que lançar na cadeia, vai lançar. Se tiver que deixar morrer, vai deixar. Porque ele é ambicioso. Ele conquistou o poder, não, ele usurpou o poder. Parece que você conhece essa história, e você conhece. A Bíblia diz que Azael, ele está governando, e diante de uma permissão do Senhor. Porque preste atenção nisso aqui. Nenhum governo, nenhum manipulador, ninguém que é usado pelas trevas prevalece para sempre. E o Senhor está dizendo. Senhor permitiu e usou Azael para disciplinar o povo de Israel. O Senhor hoje usa homens poderosos para disciplinar a nação brasileira, para disciplinar o povo que se chama pelo nome do Senhor. O Senhor está usando pessoas mais
cruéis para disciplinar, para que eu e você possamos voltar ao primeiro amor, possamos voltar a praticar a justiça, possamos largar a idolatria, possamos abrir mão do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, para que nós possamos nos voltar para Deus verdadeiramente. Muitas das vezes o sofrimento vem sobre uma nação, sobre um povo, porque o povo escolhe o caminho errado. O povo tem escolhido governos errados. O povo tem escolhido tirar vantagens. Muitos de nós escolhemos tirar vantagens no passado e hoje estamos pagando um alto preço por conta disso. Um governo que promete tanta coisa e não dá nada. Um governo que promete vantagens, mas quando chega lá, só tira os direitos do povo. Essa palavra é atual. De repente você está aí já dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí não está me afetando. Isso vai afetar o nosso futuro. Isso afeta hoje sim, quando você vai no mercado. Afeta quando você abre o portão da sua casa e sai para fora e a violência está gritando, até mesmo pulando dentro da sua casa. Afeta quando o seu filho vai para a escola e não tem o material didático para ele estudar. Afeta quando você precisa de um hospital, de um UPA, quando você precisa de um socorro e não tem. Quando você chega dentro de um posto de saúde e nem uma dipirona você encontra. Então você não vem dizer, louvado seja o nome do Senhor, que isso não te afeta, porque isso está afetando a todos. O espírito de Azael que está manipulando, o espírito de Azael ambicioso, que só quer para si, só quer ganhar, só quer tirar proveito do povo, não se importa com o sofrimento que está causando aos menores. Não, o que importa para esse espírito de Azael, para os governos desta nação, é se prevalecer, é só estarem bem, é só no seu bem-estar, é só na sua vontade. É isso que eles estão se procurando. E quantos de nós estamos sendo omissos, vendo tudo isso acontecer, cruzando os nossos braços, nem dobrando os nossos joelhos estamos, porque estamos preocupados em orar pela nossa casa, orar por uma porta de emprego, orar por um carro, por uma casa. Quantos estão preocupados somente com o seu próprio ventre e estão esquecendo que tudo que acontece dentro de uma nação repercute dentro da nossa casa? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que esta palavra é dura, mas é uma palavra de despertamento. Eu sei que é uma palavra que as pessoas não querem ouvir. Chega de engano, chega de engano. Muitas das vezes nós queremos abrir um vídeo como esse, queremos ouvir que Deus vai fazer, que Deus faz, e Ele faz, aleluia. Mas nesse dia, se você chegou até aqui, se você está nesse vídeo, chegou até esses 13 minutos de vídeo, é porque o Senhor está te alertando. Deus não te quer enganado. Deus não quer que você fique confundido, não. Louvado seja o nome do Senhor. É uma realidade. O espírito de Azael está governando esta nação. E o que é que você está fazendo? Porque Eliseu se posiciona, mesmo arriscando perder sua vida diante de um homem cruel. Eliseu, ele vai dizer na face de Azael: você é alguém que vai matar o rei, você é alguém que vai usurpar o poder, você é alguém que não é digno de estar lá, mas Deus tem permitido. Ei, sabe o que o Senhor está dizendo, irmão? Para mim, para você nesse dia, chega de nós ficarmos simplesmente sentados, olhando a banda passar, como diz um ditado, não fazermos nada. Deus está te chamando para falar a verdade. Deus está te enviando para falar a verdade. A verdade para quem? Para Azael, a verdade para esta nação, porque é tempo de despertamento. Sabe quando que o povo para de sofrer? Quando há união, quando há comunhão, quando há busca sincera. Não é só sobre um. Eliseu era somente um profeta, não poderia levar o povo, porque a santidade de Eliseu, a comunhão de Eliseu, não, aleluia, não impediu de Deus agir dentro de Israel. A nossa intimidade de um não impede. O que Deus quer é um povo que chame pelo seu nome, que clame a Ele, que se arrependa. Como Ele disse lá, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, irmão, eu e você somos responsáveis pela cura desta terra. Eu e você somos responsáveis pela restauração desta terra, desta nação, através dos nossos joelhos, através do nosso arrependimento, através, louvado, do nosso confessar dos nossos pecados, através de nós praticarmos a justiça. Não adianta jejuar,
e está, aleluia, tratando o outro mal, aleluia, defraudando a palavra de Deus, roubando, usurpando, não adianta. Não adianta a gente estar indo para uma igreja, cantar, adorar, fazer congressos e festa, se a gente não está vivendo em justiça. Nós muitas das vezes estamos trazendo para dentro de nós, da nossa casa mesmo, esse tipo de correção do Senhor, e o Senhor está dizendo para mim, para você, é tempo de se arrepender, é tempo de comunhão, é tempo da igreja entrar para dentro da igreja e colocar o joelho no chão e orar. Não é tempo, aleluia, de fingir uma falsa santidade. É muita gente fingindo, e o Senhor sonda o coração e a mente. Não seja como Azael. Azael fingiu diante do profeta, dizendo, não sou eu essa pessoa, mas Deus sonda a mente e o coração, quando na verdade a maldade estava dentro do coração dele. Ei, o Senhor está nos despertando nesse dia. Se você ficou até o final desta palavra, diga, eu fiquei até aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está contando com você e comigo. Fale a verdade, pregue a verdade. Não fica por aí profetizando bênção, vitória, não. Pregue a verdade. O tempo é de arrependimento, o tempo é de julgamento, é o tempo do Senhor nesta nação. Desperta, igreja brasileira. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E eu volto, não esquece, compartilha com alguém. Deixa Deus te usar para a glória de Deus. Amém?